Eu sou a Alana Mesquita, sou diretora de Sustentação e Desenvolvimento de Sistemas no TCE Ceará e hoje eu estou aqui para falar sobre o livro O Andar do Bêbado. Bom, para a gente começar, vou contar uma história, talvez eu perca até alguns leitores com essa história. Todo mundo aqui já foi para um jogo do seu time favorito, né? Vamos dizer que você torça Ceará e você vai ver um clássico rei no Castelão. E logo antes de você sair para o jogo, você percebe que a sua blusa estava suja, né? Sua blusa preferida do time do seu coração, ela está suja e você decide ainda assim utilizá-la. Você termina o jogo e depois que parece uma maré de má sorte, o Ceará ganha. E aí você passa a acreditar que aquela blusa suja fez com que você conquistasse, com que o seu time conquistasse aquele jogo, né? E a partir dali você decide todos os jogos utilizar uma blusa que não foi lavada e a mesma blusa, tá? Parece absurdo e todo mundo vai concordar que infelizmente não foi você, não foi a sua blusa suja que fez com que o jogo ganhasse, mas todo mundo tem um pouquinho disso em alguma perspectiva. A gente faz ali alguma coisa que faz com que a gente ache que a gente está interferindo no mundo, quando muitas vezes a gente está só lidando com o acaso. Nesse caso específico, falando em acaso, a gente não vai dificultar a vida de ninguém, né? Você pode perder alguns amigos que não vão querer mais sair com você com a blusa suja, mas não tem nenhum impacto. Mas muitas vezes essas decisões que nós tomamos com base em incertezas, pela gente não conhecer a aleatoriedade e lidar bem com ela, faz com que a gente tome decisões ruins, decisões inapropriadas, né? Então, nós não lidamos bem com as incertezas da vida, com a aleatoriedade. Nós lidamos de uma forma muito buscando uma causa para efeitos que nós acreditamos que existem. Então, se você saiu na chuva e acabou voltando gripado, né? Pegou uma friagem, como a gente diz. Pegou a friagem e voltou gripado. A maçã que você estava comendo caiu porque alguém estava olhando para ela, né? Então a gente lida de uma forma muito buscando sempre uma causa. Nós não lidamos bem com as incertezas. O livro não fala nem de futebol, mas ele fala sobre como a gente deve lidar com esses conceitos que estão relacionados com o acaso, né? E é muito interessante que ele traz exemplos na política, traz exemplos no cinema, traz exemplos do dia a dia mesmo, né? Como que a gente coloca isso e como muitas vezes a gente não se percebe ser enganado pelo nosso mecanismo de decisão. Esse mecanismo de decisão que vai tomar a decisão para entender o que aquilo é um acaso, aquilo realmente teve uma causa específica, ele está baseado nas nossas experiências pessoais, no nosso conhecimento, na nossa estrutura mental, na nossa estrutura social. Então, tudo isso vai impactar em como nós entendemos o acaso, como nós lidamos com a aleatoriedade, né? O quanto que você se sente ali, como as nossas emoções estão muito mais fortes, na verdade. Quando a gente estava colocando a nossa blusa do Ceará para ir para o jogo, aquilo estava sendo movido pela nossa grande emoção, pelo que a gente queria passar. E tão aleatório, qualquer pessoa aqui que já tentou carregar um bêbado sabe que realmente ele não consegue dar um passo que você consiga determinar onde ele vai pisar. Então o livro ele traz isso pra gente. Como que ele coloca ali os exemplos pra gente entender o quanto que a gente está sendo enganado pela nossa ilusão, pelas nossas emoções, tentando buscar causas que muitas vezes não existem. Ele é interessante que ele passa pelos conceitos fundamentais de estatística, de probabilidade, e ele vai navegando por esses conceitos, mas de uma forma muito suave. Então, é uma leitura agradável, uma leitura boa para você fazer ali e conceitos para você guardar de fato no seu coração, para a gente utilizar isso de forma mais compreensiva e decisiva. Então, eu indico muito a leitura do Andar do Bêbado. É um livro que eu gosto há muito tempo. Já li há algum tempo e continuo sempre relendo alguns pedacinhos porque ele é relevante na vida e ele é prático. O autor ele consegue fazer isso, ele consegue sair do universo científico
e ele consegue passar essa barreira que é entregar ciência de forma prática, de forma simples, e ele consegue trazer esses conceitos para a gente de uma forma mais palpável, mais aplicável e com exemplos do nosso dia a dia. Uma coisa interessante que o livro traz e mostra pra gente é que feitos extraordinários não necessariamente acontecem de causas extraordinárias. Então, se você tem ali um grande esportista que conseguiu um grande feito, talvez pessoas que estivessem do lado dele, estivessem competindo com ele, também tivessem a mesma capacidade. É lógico que habilidade e esforço é uma coisa que conta na hora que você tem um resultado, mas não necessariamente ele é tudo que é entregue a partir do que você consegue visualizar. Então, se você tem esse esportista, poderia ser o do lado dele, que talvez ele tenha a mesma habilidade, talvez ele tenha tido o mesmo esforço, e por causa da sorte dele, né, o que é bem difícil a gente conseguir calcular isso, né, por causa de um momento de sorte e de fatores externos que a gente não tem controle, isso tenha feito com que ele tenha vencido ou tenha conquistado um grande feito. Isso vale para o nosso dia a dia. Se tem uma pessoa, um investidor que está conseguindo um resultado bom, um resultado positivo, né? Durante a pandemia nós tivemos resultados ruins na Bolsa de Valores, por exemplo. Será que ele não tem a habilidade de gerenciar os investimentos dele? Provavelmente não, né? Provavelmente ele se deparou com uma situação que foi uma situação inesperada, de alto risco, que poucas vezes a gente colocou isso na balança quando a gente foi medir a probabilidade de uma coisa acontecer. Então, existe essa incerteza e a gente tem que considerar isso quando a gente toma algumas decisões, né? Isso dá para ser aplicado dentro do nosso contexto de trabalho. Entender que muitas vezes a gente se depara com causas que não são necessariamente aquelas que vão impactar. E que a gente tem fatores externos que são múltiplos. O esportista que ganhou uma competição ou que atingiu um objetivo muito inalcançável até aquele momento, ele pode ter tido um pouco de sorte, um pouco de boa alimentação e esforço e habilidade, mas isso poderia estar em outras pessoas também. Então essa é uma coisa que a gente tem que levar em conta para que a gente não tome decisões ruins. Por fim, eu gostaria de agradecer à Biblioteca Raimundo Girão pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre livros e pelo trabalho belíssimo que a biblioteca tem feito. É muito importante que a gente estimule tanto a leitura, mas também estimule essa visão de aprendizado, que é algo que a biblioteca consegue levar tanto internamente quanto externo ao TCS Ceará.